Uma boa noite a todos. Desejamos que estejam de boa saúde, animados e que possamos, neste bocadinho que aqui estamos, sentir o conforto de nos vermos uns aos outros e sentirmos o amoroso cuidado do nosso Pai, assim como aqueles que nos seguem na sua casa pela internet. Permitam-me um abraço muito especial para duas queridas irmãs que eu sei que neste momento nos estão a seguir. Uma delas já referida pelo Emanuel, a nossa querida irmã Hilda Cristina, mas também a irmã Clara Pissarra, que está em Inglaterra e que nos contactou hoje à tarde e que sabemos que está ligada à sua Igreja-mãe. Que o Senhor os possa fortalecer também onde se encontram. Fui filha única e, segundo a minha maneira de pensar, não foi bom. Não gostei de ser filha única, mas fui procurando cultivar ao longo da minha vida a bênção de ter amigos que nos suportam e nos confortam na ausência dos nossos irmãos de sangue. E, a propósito de amigos, esta semana li um texto de um senhor de nome José Tolentino Mendonça, que escreveu um livro, Nenhum Caminho Será Longo, e que diz o seguinte: nós adoecemos da ausência dos nossos amigos. Precisamos desse reconhecimento mútuo, pessoa a pessoa. Um reconhecimento não fundado no confronto ou na competição, mas no afeto. Não determinado meramente pelas leis da justiça ou pelos vínculos de sangue, mas assente na gratuidade. O olhar do amigo é uma âncora, João Pedro. A ela nos seguramos em estações diferentes da vida para receber esse bem inestimável de que temos absoluta necessidade e que verdadeiramente só a amizade nos pode dar. A certeza de que somos acompanhados e reconhecidos. Sem isso, a vida é uma baça surdina destinada ao esquecimento. E quando li estas palavras, recordei-me imediatamente de um texto da Palavra do Senhor que vos desafiava a ler. No livro de Êxodo, no capítulo 33, Êxodo, e o nosso pastor tem estado a falar muito desta parte das Sagradas Escrituras. Êxodo, capítulo 33, versículo 11, primeira parte, diz: e falava o Senhor a Moisés por telefone, por e-mail, por fax, cara a cara, como qualquer fala com o seu amigo. Moisés é o personagem de quem iremos falar e em seguida abordaremos um outro, e esse será de uma mulher. Desde o momento em que uma princesa egípcia o tirou de um cestinho no rio Nilo, até ao seu misterioso desaparecimento no cimo do Monte Nebo, toda a vida deste personagem foi excepcional. O relato da vida de Moisés é uma verdadeira epopeia. Ele nasceu no Egito, numa família de escravos judeus, escapou à morte precisamente nos braços da filha daquele faraó que era um opressor, e depois de ter passado a sua juventude no Palácio Real e preparando-se para ser o futuro faraó, seguir uma carreira brilhante, ele decidiu unir-se à causa do povo das suas origens. E depois de uma atitude impulsiva, em que viu algo que não o agradou,
ele cometeu um homicídio e teve de fugir para longe, para a terra de Midian. Ali ele foi acolhido por um homem de nome Jetro. Sim, senhor, sacerdote midianita, e que lhe deu uma grande prenda. Deu-lhe por prenda uma mulher. E Zípora foi a filha que ele lhe ofereceu. Depois de 40 anos no Egito, Moisés passou 40 anos naquelas terras e a atividade a que ele se dedicou foi uma atividade verdadeiramente terapêutica. Ele foi pastor e, como pastor, os pastores passam tempos no campo, nos silêncios, e o silêncio todos nós sentimos e sabemos que é retemperador para as células do nosso corpo, da nossa mente. Ele teve uma visão numa sarça que começou a arder, e nessa visão ele ouviu a voz de Deus apresentar-lhe uma verdadeira missão impossível. E como que Moisés foi o 007 daquela época? Uma missão que se afigurava aos olhos humanos como não possível, que era libertar o povo do jugo egípcio e conduzi-lo à terra de Canaã. Moisés aceita e inicia a sua caminhada, um bocadinho forçado, um bocadinho empurrado, mas a sua fé nas promessas divinas de libertação transformou realmente a vida deste pastor numa enorme aventura. Para libertar os seus, Moisés dispõe incrivelmente só de uma ordem que não se podia discutir, era uma ordem de Deus, e de uma arma que fazia rir qualquer um cajado. E munido destes dois meios, ele fará ceder Faraó, abrirá caminho através do mar, atravessará o deserto e mudará o destino de um povo numa caminhada de mais de 40 anos. E depois de ter conduzido o povo de Israel nesta dura e longa peregrinação até às fronteiras da Palestina, Moisés morre. À vista da terra prometida, num lugar desconhecido, entre os cumes de Moabe, na plenitude de todas as suas faculdades, mas sem conseguir ver a realização daquela fantástica promessa. Moisés foi um profeta muito particular. Ele tinha um grande amigo. Vamos ver em Deuteronômio, no capítulo 34, no versículo 10. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera. Como é que diz a tua Bíblia, Celinha? Face a face, cara a cara, Emília. Moisés teve a bênção de ver o Senhor face a face, meu querido irmão, face a face. O pastor Roberto Badenas escreveu aquilo que podemos ler no seu livro Para Além da Lei a Graça, o seguinte: eterno, inquieto, acalma-se unicamente quando se isola no deserto a sós com Deus. A sua vivência, mais do que uma descoberta de mistérios ou de segredos divinos, foi uma experiência íntima,
pessoal. Existiu um filósofo francês de ascendência judaica de nome André Neuer que escreveu o seguinte: fascinado por esse amor, o de Deus, Moisés lança-se na aventura ao lado do Eterno. Se o combate de Jacó com Deus durou uma noite, o de Moisés durou 100 anos. Toda a sua vida será marcada pela presença do invisível. Como teria sido a vida deste homem se ele não tivesse caminhado lado a lado com o seu grande amigo, com o seu Deus, no Nilo, no Egito, na sarça ardente, no Monte Sinai, no Mar Vermelho, no deserto, no Monte Nebo? Como teria sido diferente a vida dele? Qual é a câmara que está a filmar, meu querido? Aquela. Querida Hilda Cristina, o Deus de Moisés é o teu Deus. Querido João Pereira, o Deus de Moisés é o teu Deus. É o nosso Deus. Se nós, no nosso dia-a-dia, aprendermos a ter um relacionamento, uma experiência íntima com Ele, poderemos sentir, nos grandes desafios da nossa vida, nas grandes lutas, uma ajuda fantástica e poderosa para eles serem ultrapassados. E vamos à personagem feminina. Vamos lá ver se vocês adivinham. Vou adivinhar rapidamente, de certeza. Estamos em Babilónia, na fase persa do Império Medo-Persa, numa altura em que se abriu uma segunda oportunidade para os centenas de milhares de judeus que estiveram cativos durante 70 anos para que pudessem ir para a Palestina. Esta jovem era estrangeira, judia, da tribo de Benjamim. A sua família tinha sido levada para a Babilónia como escravos. O pai e a mãe foram mortos. Ela, menina ainda, órfã, foi adotada por um primo, cujo nome era Mardoqueu, Mardoquai, Marduk, o que quiserem. O nome que nós estamos mais habituados é Mardoqueu. O seu nome era Adassa, o nome que queria dizer mirto. Mirto é um arbusto que dá umas flores brancas com um perfume muito bonito e dá uns frutos azulados. O seu primo, Mardoqueu, entendeu, sabiamente, que era melhor dar-lhe o nome persa. Então deu-lhe o nome de Esther, que significa estrela. Era uma mulher muito feia, Esther, não era? Não? Era feia? Era muito bonita, era inteligente. Mas numa circunstância verdadeiramente dura e especial, ela foi escolhida para ser rainha. Foi apoiada por um eunuco que nós podemos dizer que teve um papel amigável na sua vida, é Gai. E com este eunuco ela aprendeu as lides do palácio, de um harém, de um marido, como havia de lidar com um marido impulsivo, autoritário, que ainda por cima era um homem que tinha como principal conselheiro um indivíduo de nome Amã, cuja maneira de ser não era propriamente muito boa. Foi tecida toda uma trama à volta desta situação, baseada muito no orgulho de Amã. Ele detestava Mardoqueu. Mardoqueu recusava-se a mostrar uma atitude de servilismo, de adoração, de louvor para com Amã,
e isso provocou a ira deste mau homem, mau caráter. Esther ficou a saber que o seu marido dera uma ordem tremenda, que ainda por cima, uma ordem que tinha sido selada com o seu anel, portanto era uma ordem irrevogável, segundo a lei dos persas. E vamos ler em Esther, no capítulo 3, no versículo 13. Esther 3, capítulo 13, que diz assim: e as cartas que foram mandadas escrever pelo rei, se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem, lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até ao velho, crianças, mulheres, no mesmo dia, a 13 do 10º mês, e que saqueassem o seu despojo. Dor, luta, tristeza, angústia, grande preocupação levaram Mardoqueu a apelar a Esther, que compreendeu a verdade, a urgência desta situação e percebeu a mensagem que o seu pai adotivo lhe mandou. Vamos a Esther para ver a mensagem. Esther, capítulo 4. Eu não devia ter fechado, mas fechei. Vou abrir. Esther, capítulo 4, no versículo 14. 4, versículo 14. E Mardoqueu diz-lhe: atenção, Esther, não penses que por seres rainha vais passar ao lado da situação. Porque, diz, se de todo te decalares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Quem sabe? Quem sabe? Esther ficou consciente e preocupada da situação, mas com uma fé destemida no Deus que ela tinha sido ensinada a amar, ela confiou e avançou. No livro de Provérbios, no capítulo 18, Provérbios, no capítulo 18, no versículo 24, nós continuamos a ouvir falar de amigos e de um amigo especial. E diz, 18, 24, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há um amigo que ainda é mais chegado que um irmão. E isto foi sempre um conforto muito grande para mim, como filha única. Interessante. Há um amigo que ainda é mais próximo do que um irmão. E esse amigo é o nosso querido Jesus, Deus que se manifestou de forma humana na terra. Meus queridos, é fantástico porque a esse amigo recorreram estas centenas de milhares de judeus, encabeçados pela sua rainha Esther. E eu fico sempre muito sensibilizada com este maravilhoso Deus, que perante a desobediência, a casmurrice perfeita, quando Zacarias tantas vezes lhe chamava a atenção de que era importante deixarem aquelas terras e avançarem, deixarem o cativeiro, que já não era tão cativeiro daquela altura, os persas tinham umas leis muito abertas, muito respeitadoras, mas de qualquer forma o conselho de Deus era claro: vão embora, vão, avancem. Os casmurros teimosos foram ficando. Mas mesmo assim, este Deus maravilhoso perdoa, aceita e dá uma oportunidade. Ele estendeu um perdão restaurador, de forma a que eles pudessem continuar a sua caminhada nesta terra. Ellen White, no livro Profetas e Reis, escreveu o que podemos ler. Tanto ela como Mardoqueu sentiam que, a menos que Deus operasse poderosamente em seu favor,
os seus próprios esforços seriam em vão. Assim, Esther tomou tempo para a comunhão com Deus, a fonte da sua força, o seu grande amigo em quem ela se podia fortalecer. Esther avança. Ela sabia que apenas o seu marido, o rei, poderia salvar esta situação e ela precisava de arranjar uma maneira de o persuadir. Tanto para aprendermos com esta experiência. Sendo dependentes do Senhor, nós podemos receber graça, sabedoria, paciência. Antes de tentar endireitar uma situação errada, Esther, reparem bem, ela não fez nada. Ela não se precipitou. Ela não agiu impensadamente. O tempo é um bem precioso. E esta espera criou um espaço para que Esther organizasse os factos e recebesse orientações para a estratégia. Aconselhou-se com Mardoqueu, que era o seu familiar e um seu grande amigo. Ela orou, jejuou e com a mente limpa ficou pronta para receber as orientações do alto para a enorme e arriscada missão que tinha perante ela. Agiu. Vamos ver Esther, no capítulo 4, no versículo 16. Esther, capítulo 4, versículo 16. E diz, ela definiu esta estratégia e disse a Mardoqueu, vai, ajunta a todos os judeus que se acharem a Susã e jejuai por mim e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei e perecendo preso. Avançou e o rei estendeu-lhe o cetro e deu-lhe uma oportunidade dela apresentar qual era o seu desejo. Depois segue-se uma saga de banquetes que hoje não iremos esmiuçar. E num livro interessante chamado As Mulheres que Amaram a Deus, podemos ler: em nenhum lugar dos 10 capítulos deste livro encontramos uma postura de agitação, de violência, de pânico ou de precipitação. Esther sabia que as emoções descontroladas não ajudam a resolver as situações da vida. As palavras de Esther foram de respeito, de hospitalidade, de prudência, diretas e sucintas. Que lição! O poder divino uniu-se com o esforço humano. Os judeus tiveram a sua liberdade, a liberdade de se defenderem, e os seus inimigos acabaram derrotados. Esther continuou como rainha, sendo para sempre recordada a sua vida corajosa, temente a Deus, e na palavra do Senhor há um livro com o seu nome, recordando-nos e levando-nos a pensar e a tirar lições sobre a sua postura. Em relação a Mardoqueu, o seu pai adotivo, o seu grande amigo, é dito no último versículo deste fantástico livro de Esther. Vamos a Esther, ao capítulo 10. Esther, capítulo 10. Vou lá chegar. Esther, capítulo 10, no último versículo. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero. Tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar e todas as obras do seu poder e do seu valor e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crónicas dos reis da Média e da Pérsia. É muito curioso que num museu que eu neste momento não sou capaz de dizer, está exposto uma pequena tablet, não é um tablet, um pequeno, porque ele tem outro nome. Como? Tabuinha. Uma tabuinha, obrigado, Emanuel.
onde está registado factos de Marduk, do Mardoqueu, que se queria ser de Mardoqueu. Continuemos. Porque o judeu Mardoqueu, versículo 3, foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Meus queridos irmãos, amigos, homens, mulheres, todos com desafios enormes, lutas, dores, quedas, Deus é maravilhoso. Será conosco como foi no passado com Moisés, com Esther, com todo o seu povo que se chega a Ele. Procuremos ter um papel como prosperidade, como cristãos para o bem do nosso povo, mas trabalhando pela prosperidade da nossa nação. Olhemos e visualizemos esta terra recriada, onde viveremos esta terra recriada. Lá em cima será só 1000 anos. Nesta terra recriada, onde viveremos felizes para sempre. Vivamos nessa esperança, com a nossa mente prostrada perante o Rei do Universo, olhos no alto, sendo mirtos, luzes para com os que nos rodeiam. Maranata, Cristo. Maranata, Cristo, vem. Amém.